Rádio Gilão Tavira. Aqui há ritmo. Aqui há paixão. Em FM. Online. E no teu coração. Ouve-nos na internet em radiogilão.com, em FM 94.8 e 98.4. Especial informação e hoje vamos saber mais, debruçar-nos sobre a freguesia de Conceição de Tavira. É com gosto que recebemos aqui o seu presidente da Junta de Freguesia, Helder Conceição. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada porque aceitou o nosso convite, está aqui. Primeira vez, entrevista de presidente de junta, não é? Já temos falado muitas vezes. É verdade. Agora nova função, não é? É verdade. É a agora, nova função. Com esta jornada, naturalmente, é a primeira vez. Exatamente. Bem, então vamos lá. Tem pouco tempo, não é? Tomada de posse e todo este processo. Como é que está a ser? Foi o que imaginava ou está a ser mais complicado ou as coisas até estão a fluir levemente? Não, digamos, é uma experiência, é uma novidade, efetivamente, pois nunca me tinha envolvido no que diz respeito a servir a freguesia e os fregueses. Está a ser interessante, naturalmente. Um desafio. Estou a aprender, temos de ser humildes naquilo que é o nosso envolvimento nesta faceta agora, em que efetivamente me deram a oportunidade de gerir, de governar a freguesia, uma freguesia, digamos, exigente, com uma área grande, de 61 km². Muitas estradas, muitos caminhos, sim, é verdade. Portanto, eu classifico em 3 áreas distintas, em que a Conceição Aldeia já tem uma área urbana consideravelmente grande, já se pode dizer que é grande, e tem naturalmente a sua exigência, apesar de haver os apoios, os contributos naturalmente do município, mas não deixa de estar em causa a freguesia, dar o seu melhor e fazer o seu melhor em prólogo daquilo que é os residentes da aldeia e toda a parte periférica. Depois temos uma outra área que também eu considero com alguma exigência e num desenvolvimento sustentável agora, numa borrocal, mas de atividade agrícola, já, digamos, num estuário geográfico bastante interessante, em que temos os caminhos, temos as valetas, temos a drenagem de água, que é uma preocupação, e aí temos que estar atentos para fazer um trabalho capaz, competente. Efetivamente é uma área também com alguma exigência. E depois o perímetro florestal da Mata Nacional, que efetivamente é um pulmão que quer o município, quer a Junta de Freguesia, quer o ICNF, pois temos que estar numa parceria de mãos dadas para que efetivamente aquele perímetro continue a melhorar e a crescer. Ser um brinquinho. É verdade. E depois temos a parte muito nobre também, que é, digamos, a área serrana. A área serrana com os montes e o crescimento que tem vindo a ter na procura de se fixarem pessoas, nomeadamente o Vale Rosado, que é um monte, e o Fasfato, e vários montes que efetivamente cidadãos estrangeiros procuraram criar a sua habitação e que efetivamente vem valorizar a zona serrana e o interior. E isso revela-nos que é muito positivo para o interior da freguesia de Conceição de Tavira. Mas são desafios, porque quem reside quer ter boas condições de acessibilidade, chama esta ou aquela situação, sim, comunicações e todas essas preocupações. Há preocupações, não é só os caminhos, não é só porque a rede viária tem que ser melhorada, isso é uma grande preocupação que nos cabe, nomeadamente ao Executivo, que eu estou a dirigir com
os meus colegas que efetivamente fazem parte integrante. Há uma preocupação grande que é a água, fazer chegar a água a todas as habitações. Hoje há muitos residentes no interior serrano que efetivamente não têm condições de água domiciliária, apesar de já se ter feito algo. Recordo eu aqui o fosfato, os torninhos, uma parte tem água domiciliária, mas há outra que não tem. Depois viemos mais jusante, mais abaixo, a sul, o Val Rosado, volto aqui a frisar. Heirões tem água, mas é um poço artesiano, mas há muitos residentes, Eiras e Heirões, que não são contemplados. E depois mesmo vi algumas necessidades, e aqui a referenciar a zona das Solteiras, ao margem, também alguns locais necessitam de água domiciliária. Portanto, e essa já é uma preocupação grande. E nesta primeira abordagem, pronto, a fase inicial, tomada de posse, um bocado de burocracias, ainda por cima, pois, com separação de freguesias. Pois, a separação de freguesias, o que eu estou de acordo que efetivamente, porque a freguesia de Cabanas nasceu no ano de 1997, em que por acaso nesse ano até era candidato, também independente, pronto, por uma corrente política ligada ao PSD, que é o convite do Macário Correia, e pronto, foi tornada naturalmente freguesia, e posso dizer que é uma área e uma vila, que hoje é vila, aldeia-vila, com uma realidade diferente, num estuário de ria Formosa que... A nível de características, as diferenças são abismais. Poderemos considerar Sim, Conceição sim. Cabanas. Há características turísticas, Cabanas, aquele desenvolvimento, mas Conceição tem crescido noutro exponencial de residência, de férias também, mas Sim, diferente. é verdade. E Cabanas também tem crescido. Bastante, sim. Se não cresce mais é porque não há espaço. Digamos, começa-se a ver alguma dificuldade devido ao crescimento urbano e depois os espaços que é necessário para o parqueamento, para jardins, e depois aquilo que é uma preocupação, que penso que seja revisto a médio prazo, o PDM também, para vermos como é que efetivamente se pode vir a desenvolver, quer seja Cabanas de Tavira, quer naturalmente Conceição. Foi um divórcio amigável, nas partes conseguiram chegar a consenso, o que é de um, o que é de outro, e enfim, há sempre... Sim, não vi dificuldade. Foi um processo, foi delicado, Sim. foi um trabalho. Nunca tinha acontecido separar freguesias, não é? Há uns que estavam a favor, outros contra, mas eu considero que as realidades, digamos, residencialmente são diferentes. E eu gostei da sua própria voltar àquilo que foi antes ser autónoma na sua gestão de freguesia. Mas a questão que lhe estou a colocar, Hélder, foi nessa questão de divisão do que é de um, que é do outro, valores e essas coisas todas no processo burocrático. Não, é um processo delicado. Houve uma comissão administrativa que efetivamente tratou e, digamos, de todo um processo que é delicado e de fazer avaliação dos valores para que fosse distribuído o bem material para um lado, Conceição, e para o outro, Cabanas. Mas, naturalmente, chegou-se ao bom senso e ao consenso de fazer essa repartição. Quando se dividiram os valores, aí é que ficou um desequilíbrio financeiro. Fica um equilíbrio financeiro e muito preocupante para a freguesia de Cabanas e para a freguesia de Conceição. Portanto, mas agora é arregaçar mangas e trabalhar, cada um pelo seu lado, Sim, não é? Mas depois, dentro daquilo que tem sido o processo da preocupação de junta de freguesia atualmente de Conceição,
dirigir-nos naturalmente ao município, ao presidente, ao executivo da Câmara, e chegarmos a acordos para efetivamente chegar a um consenso de ser atribuída uma almofada económica para que nós pudéssemos gerir até ao final do ano. Isso veio a acontecer, felizmente, apesar de uma fase complicada, pode-se dizer, com alguma dificuldade de corresponder àquilo que seriam os compromissos que a freguesia tinha, na verdade, com as pessoas que tinham... Já tinham sido assumidos. Exatamente. Mas pronto, depois veio-se a conciliar e na última Assembleia Municipal, pronto, foi aprovado e com o consenso de todos os partidos que efetivamente votaram por unanimidade no apoio a dar assistência a essas freguesias que tiveram a desunião, Claro. naturalmente. Exato, porque agora há valores para manusear, há funcionários, há questões que estavam inerentes a respostas a dar, portanto tinham que se cumprir. E esta parte final do ano, e atendendo à situação que ocorreu, tornar-se-á difícil, porque há os planos de atividade e orçamento, sejam das juntas como da Câmara Municipal, e o que, pronto, é todo um processo que é delicado. Mas eu penso que tudo vai chegar a bom porto. Claro, é arregaçar mangas e ir trabalhando. Sem dúvida. Quais foram os primeiros trabalhos, então, enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, ver os locais, já há obras, já há estradas? Os primeiros trabalhos, digamos assim, logo no primeiro dia que eu entrei em exercício, logo confrontado à saída da porta com um dilúvio de água. Ui, Isso aí... um batismo de Presidente de Junta. É verdade. E foi logo uma grande preocupação, devido a que as linhas de água tinham que ser desobstruídas e a drenagem tinha que acontecer com facilidade. E essa foi logo uma responsabilidade que me coube. Mas pronto, com os assistentes operacionais e com toda a equipa conseguiu-se dar e fazer aquilo que era possível, que não foi fácil. Depois, no decorrer dos dias, logo, naturalmente, os residentes da freguesia, os caminhos. E os caminhos iríamos de encontro às prioridades. Logo, as prioridades de maneira que pudessem ser minimamente circuláveis. Sim. Ainda hoje, e no momento em que me encontro agora aqui na entrevista, considero que há muita carência, há muita necessidade de dar resposta Há trabalho a fazer. a muito trabalho de caminhos. Já se minimamente conseguiu, mas depois havia outras prioridades que tinha que dar, porque logo os dias passam muito rapidamente e tínhamos a primeira festa a acontecer, a Comissão de Festas da Nossa Senhora da Conceição, em que a freguesia tinha que dar o seu melhor e o seu grande contributo. Manda a tradição que assim seja, que não se falhe. É verdade. Depois, pronto, confrontado com algumas dificuldades que a Junta de Freguesia naturalmente tem, no que teve que recorrer apoios, pedir apoios, mas depois não havia viabilidade e luz verde para que viesse a acontecer. Os apoios financeiros, porque sonhávamos, pronto, que acontecesse, termos ali, porque na época em que decorre, no 8 de dezembro, quando se faz a festa, o teto é estrelado, é de estrelas, na verdade, quando às vezes chove e muita umidade, e então sonhava-se com arranjar uma tenda e algo que houvesse uma proteção. Sim. Não foi fácil, mas depois com a parceria com a Junta de Freguesia de Cachopo. Já sei que o Cachopo está muito bem apetechado. As juntas outras de freguesia têm que se começar a unir cá para baixo também a ter algum material, não é? Veio-se a conciliar e o qual eu agradeço. Há uma boa tenda, não é? Agradeço muito ao Presidente da Junta de Freguesia de Cachopo, o Rafael,
que efetivamente disponibilizou o equipamento e os homens que vieram dar formação e ajudar, contribuir para que efetivamente fosse uma realidade. E assim a festa correu... Sim, umas condições melhores, um ambiente mais agradável, a população aderiu, tudo aquilo que efetivamente se fazia em anos anteriores veio-se a fazer na condição de facto termos um espaço com uma cobertura mais abrigada. Abrigado, sim. E digamos, depois de todos aqueles que participaram e que se envolveram, a animação musical, o apoio da Câmara Municipal, também, portanto, na ideia da Nossa Senhora da Conceição, a padroeira, digamos, o padroeiro que efetivamente o São Luís, que é o padroeiro dos animais, e tivemos a participação de 3 cavaleiros que também participaram, e obviamente veio trazer uma imagem diferente, além de toda a ornamentação da Comissão de Festas e toda a organização, e a Junta de Freguesia depois deu o seu melhor contributo na parceria que teve com a Junta de Cachopo e com a Câmara Municipal de Tavira. Muito bem, feita a festa então de Nossa Senhora da Conceição. Bem, há muito mais para fazer e a título de curiosidade, porque me falou o Hélder do trabalho, do que vai sendo desenvolvido, ou que está para fazer, curiosidade, quantos funcionários tem a Junta de Freguesia de Conceição, contando com o pessoal também que está no escritório? Presentemente temos 3 administrativas, 4. A Dona Urgélia depois está aposentada, obviamente, mas está a dar um contributo está de apoiar. apoio, está a apoiar, e é muito grato, preciosa participação e colaboração com os colegas, portanto, que é uma senhora que ela já percebe imenso daquilo, uma experiência muito grande, e obviamente depois da minha parte fico bastante grato por assim ser, na verdade, de dar o seu melhor apoio. Operacionais. Portanto, há uma funcionária que, portanto, é dos Correios, é muito repetitiva aos Correios, e temos 2... Mas é paga pela Junta, não é? Também, através da Junta. Não, contribui, os Correios contribuem com o pagamento para, de facto, corresponder àquilo que são os compromissos da funcionária da Junta. E operacionais, pessoal no terreno? No terreno temos 4 operacionais, mas pronto, lamentavelmente já há algum tempo está de baixa, e o que obviamente complica para fazer equipas, não é? A resposta àquilo que são as exigências. Vai contratar a Junta de Freguesia da Conceição? Está a pensar sim, mais pessoal? Está previsto contratarmos 2 operacionais, e é mesmo naquilo que é a passagem de transferências da Câmara para o município, vai-nos também ajudar nesse objetivo. Portanto, já está delineado aquilo que vão ser os apoios para que seja feita a abertura depois das candidaturas. Exato. Sim, porque agora com competências, é escolas, é saúde, é uma série de coisas a nível dos equipamentos que as próprias juntas de freguesia, pela proximidade, têm que prestar. Sim, é verdade, não deixando que Tavira, e com o desempenho da Tavira Verde, presta um trabalho também muito eficiente, os operacionais, quer, pronto, referindo aqui naturalmente a Conceição de Tavira, que já tem uma área urbana e com jardins e com parques, que é necessário fazer intervenção, mas Tavira Verde, pronto, está a dar aquilo que é o seu melhor apoio e contributo através daquilo que efetivamente é a entidade pública ou privada que o município tem. Exato. Bem, relativamente a clubes e associações,
Conceição tem alguns bons e que sempre vão bater à porta da Junta, porque se existir esse apoio, são próprias coletividades que promovem eventos, não sendo a Junta de Freguesia, que os organiza, também não é criada para criar festas, não é? Sim, clubes, há os clubes socioculturais, esportivos, recreativos, Casa do Povo, o maior é a Casa do Povo, e que efetivamente se revela presentemente numa atividade que está com um dinamismo muito interessante, é verdade, no momento atual. Eu até estou a acompanhar em 2 vezes por semana, a participar na parte física da ginástica, e obviamente sei que há outros eventos, outras atividades. O teatro, que sempre estão nos a habituaram, decorrer. não é? Sim, o teatro, a música, a dança, lições de língua portuguesa para inglesa e inglesa para portuguesa. Eu sei que efetivamente está-se na Casa do Povo com uma dinâmica e obviamente a Junta vai dar o seu melhor contributo dentro daquilo que são as posses. É muito importante. Mas temos outras associações, temos o Pontão, que é uma grande associação de relevo, quer, digamos, como centro de dia e como berçário, creche, não é? E o que efetivamente fui visitar e obviamente está a fazer um trabalho excelente, maravilhoso e que dá emprego, não é? A muita gente. Outros como Norcarismo, mas que também importantes, a Associação de Solidariedade Social de Conceição de Tavira, que também promove um outro evento. Exato. A Associação de Solidariedade Social de Conceição, Desenvolvimento Local e Solidariedade Social, depois tem as suas atividades que vai fazendo para os seus sócios e o que, obviamente, depois... E alguns que vão extra também para a comunidade em geral, festivais e iniciativas que têm ideia que têm ocorrido, não é? Exato. E está a fazer um trabalho dentro do possível agradável, bom e correspondente às exigências dos sócios. É sempre bom porque uma dinâmica de clubes e associações de uma freguesia criam... Sim, batem à porta para pedir ajuda à Junta, mas depois há uma dinâmica interessante nos eventos, nas ações que promovem. Temos as associações também ligadas à parte cinegética do interior, os clubes de caça, todos esses clubes são desenvolvimento de uma dinâmica interessante e que também cuidam do habitat, na verdade, e que dão o melhor de si em prol da biodiversidade do interior serrano. E o que passo aqui, o Clube de Caça e Tiro, o Clube das Solteiras, o Clube dos Castelos, o Clube do Fosfato, etc., que todos eles têm feito um trabalho excelente em prólogo daquilo que é revitalizar a zona serrana, não é só praticar a atividade cinegética, mas como eles são os próprios a trabalhar também com o apoio do município. Sim, porque há acordos e verbas... Tem tido um apoio excelente nos últimos anos com as associações do interior de caça. Porque se revela importante, porque chegando cada verão e com o apoio dos caçadores no terreno, as coisas têm sido mais fáceis e vão fluindo em relação aos incêndios que não queremos. Sem dúvida. E não só, pois a Proteção Civil, e o município tem vindo a dar um contributo, que eu sou naturalmente muito bom observador e gosto de jogar os olhos e ver como é que o habitat está tratado, cuidado e como é que se pode combater aquilo que é, digamos, o mato que é preocupante, porque no verão ele é matéria incandescente, altamente perigosa. Mas ainda assim necessária, diremos, é o mal e o bem, quer dizer, não queremos ter os montes despidos, mas simultaneamente faixas limpas, onde se possa circular, onde exista, no fundo, essa separação. E sem dúvida tem vindo a acontecer e está-se a continuar a fazerem um trabalho que é meritório no interior e, pronto, vamos
Vamos continuar a fazer. Se possível, melhor ainda. Sim, sim. Bem, vamos lá para a conclusão da nossa conversa. Isto é tudo muito recente, o Hélder Conceição acabou de chegar à Junta de Freguesia da Conceição, tem um projeto que apresentou e que foi vencedor para 4 anos, não lhe vamos pedir muito, vamos só aqui, Hélder, falar um pouquinho e pensar connosco, com os ouvintes lá em casa, quais são os desejos a concretizar no primeiro ano, durante o próximo ano 2026. Portanto, não é o projeto... Sim. O que é que gostaria de concretizar? Há prioridades, uma das que eu considero que é muito relevante e muito útil é a revitalização e a renovação da Rua 25 de Abril. A Rua 25 de Abril hoje é necessário a curto e médio prazo, fazer já uma intervenção de requalificação. Essa é uma grande prioridade. Depois há uma outra prioridade que todos nós observamos, verificamos, uma via alternativa para Cabanas de Tavira. Uma via alternativa, claro que a Junta de Freguesia não tem condições para esse tal investimento. Tem que ser através do município, e aí podermos corresponder às exigências. E outras prioridades que efetivamente considero, levar a água, como já aqui foi referido, a locais que ainda não é fornecido por água domiciliária. Eu também considero essa uma grande prioridade. Além dos caminhos, naturalmente. Isso é o trabalho que se tem que ir fazendo sempre, limpeza e bermas e árvores. Salientar, de acordo com o programa eleitoral, e agora já exercício município, os trabalhos de reparação de estrada e pavimentação já estão em atividade nos montes de Valdebros, Ebros, Alfarrobeira, Carrapateira. Portanto, esses já estão a... Está a andar, está em curso. Ora, viu, beneficiado. Assim que chega já tem a obra a decorrer. E digamos, também um parque que foi há poucos dias concluído junto ao Polidesportivo de Conceição, para que possamos fazer o exercício físico matinal e não só. Também está concluído, já está a ser utilizado, já foi passado a transferência de competências para a Junta de Freguesia, cuidar, tratar. Também foi uma obra muito meritória e de relevo, que efetivamente trouxe uma melhoria para aquele espaço urbano. O que mais aqui a dizer, também tive conhecimento que as 15 habitações já foram, digamos, entregues como que já foram atribuídas. Okay. As 15 habitações para pessoas, casais que necessitavam de primeira habitação. Tudo a caminhar para que seja um bom 2026. São esses os objetivos. Sim, e os sonhos, é esse um grande objetivo, acima de tudo as condições em que é fundamental para cada um de nós, que é a saúde e a assistência à saúde, os serviços de saúde, que é fundamental, e dar todo o apoio que naturalmente formos podendo dar a que corresponda às necessidades que são dos fregueses, para melhorar a freguesia e os residentes que nela habitam. Portanto, a nível de saúde estão apetrechados, há um serviço que serve Cabanas como Conceição, a nível de escola também há a escolinha. Sim, as escolas e obviamente foi num programa que apresentei na candidatura que há necessidade de uma escola moderna e nova para servir Conceição e Cabanas de Tavira. Eu até digo, a escola primeiro e segundo ciclo seria um sonho, não é? Eu sei que é um projeto ambicioso, mas que não se pode baixar os braços e lutar e fazer com que isso aconteça. Essa obra que é fundamental, porque são duas localidades, Conceição e Cabanas,
continuam a crescer e espero que não seja só para uma passagem turística e sazonal, mas sim que se fixem pessoas e que haja o crescimento familiar. É isso mesmo, vamos concluir. Há sempre muito mais para fazer, mas tenhamos nós muito mais tempo e conversas ao longo do próximo ano, sem dúvida. Hélder, vou deixar a oportunidade de deixar o cumprimento e as boas festas aos residentes da Conceição, como a todos em geral, que merecem. Eu, da minha parte, pois quero desejar que haja saúde e que alguém que não esteja tão bem como gostaria de estar, que efetivamente vá lutando e fazendo para que este Natal e este fim de ano traga a melhoria, a felicidade e que todos nós possamos ter uma condição e uma qualidade de vida melhor. No que diz respeito à junta de freguesia e na minha parte, tudo o que pudermos fazer, podem contar connosco. Desejando um ótimo e um excelente e feliz Natal e uma passagem de ano maravilhosa. Saúde para todos, obrigada. Boas festas para todo o Executivo de Conceição de Tavira. Muito obrigado à Rádio Gilão, muito obrigado a todos os ouvintes, muito obrigado à Ana Cristina e obrigado por efetivamente receber-me aqui neste auditório. Rádio Gilão Tavira. Frequências 94.8 e 98.4 FM.